Bom, boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, queria parabenizar a Clementina e a Edlamar aí por mais esse evento. Gostaria de saudar também a mesa, assim, quórum super qualificado, eu não poderia deixar de mencionar, majoritariamente feminino, então, assim, é isso que eu quero para minha filha de 2 anos, então, seguimos aí dentro dessa perspectiva. Hoje a gente vai falar um pouco, então, sobre diagnóstico rápido de meningite, né? Basicamente, hoje eu represento, então, a bioMérieux. É uma empresa francesa que está na 4ª geração da família, ela é uma multinacional. Temos algumas parcerias também com o Fiocruz, o board global recentemente esteve lá 2 semanas atrás, né? E basicamente a gente trabalha, então, com teste diagnóstico para doenças infecciosas, né? Trazendo aqui, então, meu background e disclaimer, né? Eu sou economista da saúde, tenho minha formação nessa frente, né? Gostaria de também colocar o conflito inerente na matéria, porque eu trabalho na bioMérieux, ao mesmo tempo faço parte do Comitê Global do HTI, que é o Health Technology Assessment Institute. Basicamente, assim como a ISPOR, a ideia é debater como a gente consegue trabalhar a avaliação econômica e acomodar, então, novas tecnologias aí em diversas perspectivas, olhando também a experiência do paciente, né, cuidados centrados no paciente. E recentemente, em maio, eu tive a oportunidade de estar em Harvard com outros colegas gestores na Harvard Business School, justamente para conseguir discutir como a gente consegue, então, adequar novos modelos, seja de remuneração, seja de gestão, no ambiente da saúde, né? Eu brinco que não tem como uma apresentação de gestão em saúde não começar com quais são os desafios inerentes, né? Eu acho que para quem é gestor sabe que são diversas as frentes, diversos os stakeholders para a gente conseguir, então, conciliar esses diversos interesses, né? E aí eu trago aqui também a questão de, frente a diversos desafios cotidianos, especificamente da saúde, né, o quanto se olha doenças infecciosas, né? Então, acho que são fundamentais as doenças crônicas, oncologia e doença rara, mas eu acho que a gente não pode deixar de lado e negligenciar as doenças infecciosas, ainda mais passando aí por uma pandemia tão recente e que impacta não só a perspectiva clínica, mas a perspectiva econômica dos diversos sistemas de saúde, né? E aí eu trago, dentro do projetor ficou meio claro, mas alguns dados aí voltados tanto à mortalidade, então a gente está falando aqui mais de 14% da mortalidade global é referente às doenças infecciosas, né? E aí a gente tem um custo de mais 1,2 tri de dólar para conseguir, então, tanto para diagnosticar quanto também para tratá-las, né? Conforme eu mencionei, hoje a ideia é que a gente fala um pouquinho de meningite, né? Então, é inegável que, por mais que a gente tenha um programa super efetivo aqui, voltado para a imunização, ainda existe um nicho de pacientes que acabam precisando tanto do diagnóstico como tratamento, e aí é super importante a gente conseguir ter isso em mente, né? Dito isso, né, eu vou estar apresentando aqui o dossiê que foi submetido, inclusive incorporado pela Tuconitec, do teste diagnóstico rápido para meningite, né? Então, basicamente, o teste tem 2 frentes muito importantes. Primeiro, a gente passa de um modelo tradicional de diagnóstico de 3 dias para menos de 2 horas, e aí, consequentemente, a gente consegue ter uma resposta aí, e uma mudança de conduta clínica muito mais rápida, e ao mesmo tempo a gente consegue, então, ter a identificação de vários patógenos. Por que é importante ter esses vários patógenos? A Organização Mundial da Saúde já traz como a resistência antimicrobiana como um desafio tão grande quanto as mudanças climáticas. Então, assim, hoje são poucos os lançamentos de antibiótico e, ao mesmo tempo, a resistência a eles vem cada vez mais aumentando. Então, a gente conseguir fazer o tratamento de maneira mais assertiva é uma agenda global, e aí a gente entra muito forte com isso, não só na questão de disponibilizar os diversos tipos de teste, mas também educação médica, parcerias governamentais, dentre outras frentes, né? Aqui falando, então, um
pouco, né? Como vocês podem ver, eu havia mencionado 3 dias de diagnóstico padrão, a gente vai para o teste rápido, então a gente consegue então ter uma diminuição para menos de 2 horas, né? E aí, com base nisso, a gente vai ter os diferentes ganhos, tanto na parte clínica quanto na parte econômica, né? Dentro do dossiê, assim, de maneira, seguindo as boas práticas metodológicas, iniciou-se uma revisão sistemática da literatura, então observou-se tanto a acurácia quanto o impacto clínico, né? Então, qual é importante a gente conseguir, de fato, identificar aí, esses patógenos e ter uma maior assertividade e, ao mesmo tempo, olhar os desfechos clínicos, então, quanto que ele impacta na assistência e na gestão, né? E aí, então, pôde-se observar o bom desempenho em relação ao método, né? Então, aqui a gente está falando de um método diagnóstico e que isso vai conseguir, então, ter esses outros impactos, né? Falando da parte clínica, né? Então, a literatura traz, primeiro ponto, né? Houve um uso, uma redução eminente do uso de antibióticos e também da internação, porque internação, a partir do momento que a gente consegue, então, ter um diagnóstico mais rápido, a tomada de decisão também ela é acelerada. E aí, num Brasil de Brasis, né, conseguir, então, fazer melhor gestão de recursos, inclusive dos leitos, é fundamental aí para a gente melhorar aí questões de sustentabilidade, subfinanciamento, dentre outros tópicos discutidos, né. O diagnóstico rápido e a própria evidência científica, né. Então, dentro do dossiê foi feita toda a avaliação metodológica em cima desses desfechos observados, né? Tratando-se do diagnóstico, eu queria só trazer uma observação aqui, né? Quando a gente faz um estudo de avaliação de tecnologia em saúde, né? Uma das disciplinas básicas, né? E assim, fundamentais é a farmacoeconomia. Só que, como o próprio nome diz, a farmacoeconomia ela foi desenvolvida, então, para a gente fazer a avaliação de fármacos, né? Quando a gente trata, então, aqui o impacto do diagnóstico, é super importante a gente entender qual que é o impacto nessa jornada assistencial, ou seja, o desfecho é indireto. E isso, na realidade, tem uma dependência muito grande da mudança de conduta clínica, da governança clínica, etc. E eu acho que por isso é importante a gente trazer essa temática, mesmo pós-incorporação. Não basta ter uma incorporação junto ao SUS. Eu acho que como que a gente consegue, de fato, acomodar, então, a tecnologia dentro da rede de atenção à saúde, né? E aí, falando de impacto econômico, né? O modelo de custo-efetividade, quando a gente olha a população geral, e aí levando em consideração o desfecho de economia de tratamento empírico e economia da hospitalização, a nível individual por paciente, houve uma economia de R$ 474 para a população adulta e pediátrica, né? Ou seja, dificilmente uma nova tecnologia ela consegue gerar economia. E aí, se tratando de um quadrante de custo-efetividade, né, ela é mais barata e mais efetiva. Consequentemente, a hora que a gente vai para a população pediátrica, né, a gente consegue ter um ganho ainda maior, né? Vindo para cá, né, então, conforme preconiza as boas práticas metodológicas, também foi feita uma análise de impacto orçamentário em 3 cenários, conservador, moderado e agressivo, conservador começando de 10%, e aí me desculpem a falha, né, uma análise de impacto orçamentário, ela visa levantar o impacto econômico que um gestor vai ter ao incorporar uma nova tecnologia no horizonte temporal de 5 anos, né? Então, no modelo conservador, começou com 10% no primeiro ano, 20% no segundo ano, até chegar em 50%. Por sua vez, o moderado ele começou do 20% até chegar no 100%. E o agressivo ele começa do 80%, 90% e 100%. Nos 3 cenários, eles acabam nos 5 anos, na sua totalidade, então, de 100% usando o teste, né? Levando em consideração, então, a epidemiologia brasileira, né? No cenário conservador, a gente está falando que houve uma potencial economia de 5 anos, no horizonte temporal de 5 anos, no acumulado de mais de 160 milhões de reais, né? E por último, não menos importante, no agressivo, onde a difusão da tecnologia começa com 80%,
houve uma economia de mais de 500 milhões de reais para o SUS, né? Então, assim, obviamente isso a gente está falando em modelagem, e aí o próximo passo é conseguir identificar, então, qual é o impacto real usando a tecnologia, né? Falando ainda do pós-incorporação, né, eu acho que é super importante, mais uma vez, entender que se a tecnologia diagnóstica, ela não é meramente uso vigilância, confirmatório, sim ou não, mas tem de fato um impacto junto para a assistência. Se eu estou falando de desfechos que de fato vão impactar a assistência, ou seja, uso racional de antibiótico e dias de hospitalização, é importante a gente entender, então, como que isso se acomoda dentro da rede de atenção em saúde. E aí, uma vez que, assim, a gente também está num processo de implementação, mas, ao mesmo tempo, está entendendo que existe uma tendência para ser uma incorporação, uma implementação descentralizada, a ideia é conversar com as diversas secretarias estaduais também de como acomodar isso dentro da regulação, né? Aqui só trazendo o histórico, né? Então, assim, a Biomerrier ela acabou apoiando a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Dr. Álvaro Puccinev até então, e hoje continua na cadeira de presidente, né? A primeira a parecer favorável aqui de recomendação de incorporação foi no dia 4 de outubro do ano passado, então a gente está falando no dia na véspera do Dia Mundial do Combate ao Meningite, né? Estamos próximos também, e aí a portaria, na realidade, foi publicada no dia 16 de dezembro, né? Perdão, dia 16 de dezembro. Basicamente, essa mensagem que a gente gostaria de estar passando, então, na perspectiva de uma nova tecnologia pós-incorporada, e deixar também essa mensagem que essa tecnologia focada na meningite, ela não só impacta a vigilância no sentido está ou não com o diagnóstico, mas pode, de fato, melhorar tanto os desfechos clínicos dos pacientes, como também aí trazer economia para o Sistema Único de Saúde. Muito obrigado.